Romanos 8, versículo 18 ao versículo 27. Eu vou ler, os irmãos acompanham. É o texto pelo qual está inserido a mensagem desta manhã. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Amém. Irmãos, como eu falei aos irmãos agora há pouco, nesta manhã eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que me tem chamado a atenção nesses últimos dias ou nos dias atuais. Trata-se dos gemidos dos últimos tempos e a expectativa dos filhos de Deus para a sua redenção. Portanto, a nossa mensagem nesta manhã, o tema é este: a expectativa e os gemidos do nosso tempo presente. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler nos mostra que existe uma grande expectativa da criação de Deus neste universo. Isto, creio, tanto para comigo como para você que me está me ouvindo, que você é um crente na palavra de Deus, isso fala algo intenso, que até vem arder em nossos corações. Algo que, como diz o texto, toda a criação irracional ou a criação racional deseja. Algo que Paulo coloca aqui nesse texto como uma imensa expectativa. Veja o que é que diz aí no versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E essa expectativa, amados, de toda a criação é de que os filhos de Deus apareçam, se revelem. Quando lemos aqui manifestação dos filhos de Deus, podemos parafrasear e falarmos o seguinte: o mundo aguarda com imensa expectativa receber dos filhos de Deus
aquilo que eles carregam e aquilo que eles esperam um dia ser. E o que nós temos, que o mundo aguarda ansiosamente em nós, filhos de Deus? Creio que a resposta está aqui no versículo 21. Veja o que é que diz: na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Amados, segundo o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, toda a criação, o mundo inteiro, aguarda dos filhos de Deus uma palavra de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção. Isso é profundo, não é, irmãos? Enquanto esses filhos de Deus não forem revelados, como nós vamos ver adiante, o mundo ficará com toda essa expectativa, toda a criação de Deus. E aqui aparece uma palavra, redimir ou redenção. E o que significa redimir? Redimir significa readquirir, adquirir de novo, reconquistar aquilo que se havia perdido. Pois nós sabemos, amados, que o evangelho que cremos, nós como filhos e filhas de Deus, o evangelho que nós pregamos é o evangelho da redenção. E nós estamos pregando em um mundo a redenção de Deus, o mundo que está em um constante gemido todos os dias. Um mundo que está ou anseia por restauração. E nós também, como filhos de Deus, gememos também, como nós vamos ver adiante, porque estamos neste mundo e nós fomos ou somos enviados a Ele para levarmos a esperança àqueles que ainda não conhecem o evangelho da redenção de Deus. O texto também fala de gemido. E traduzindo em outras palavras, o que é gemido? Gemido, amados, creio que eu e todos aqui que estão, um dia já gemeu. Gemido é uma expressão tão profunda de angústia e de dor que você não consegue articular em palavras. Você geme, angustiado, uma dor tão profunda que você não tem palavras para poder expressar. Isto é que é gemido. E então, amados, nesta manhã, nós vamos encontrar 3 gemidos de todos os tempos que continuará até um dia Jesus, quando voltar, para vir buscar a sua igreja. E quais são, pastor, esses gemidos? Nós veremos, em primeiro lugar, o gemido da criação. Está aí no versículo 19 ao versículo 22. Veja o que é que diz. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Versículo 22. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo,
geme e suporta angústias até agora. Então, amados, como eu falei aqui, a nossa mensagem tem como título aí a expectativa e os gemidos do nosso tempo. Nós vamos ver primeiramente o gemido da criação. Nós veremos 3. O primeiro aqui é o gemido da criação. Meus amados irmãos, o mundo está gemendo. Há angústia no mundo. Há perplexidade também entre todas as nações. A natureza, a criação de Deus, é como que está soluçando com gemidos profundos. Isto é o que a palavra de Deus nos fala. Pastor, como é que nós podemos entender isso? Amados irmãos, de uma forma bem prática, para que nós possamos entender isso com mais clareza, devemos observar. Observem os rios que Deus criou. Estão se transformando em esgoto a céu aberto. Olhe para o ar, segundo os estudiosos, está sendo poluído por toneladas de dióxido de carbono a cada minuto. Os campos, as florestas, estão se transformando em desertos. As fontes de água estão morrendo. Os animais do campo, os peixes do mar e as aves do céu estão gemendo. Várias já estão sendo ou já foram extintas. Já não existe mais algumas espécies. Mas também, amados irmãos, não é apenas a natureza irracional que está gemendo. Os seres humanos também estão gemendo. Não deixa de ser criação de Deus. E isso de uma forma bem clara e prática. Você experimente e dê uma volta pelos hospitais e veja a lotação de pessoas doentes que estão morrendo a cada dia. Vá até um orfanato, veja quantas crianças são abandonadas. Contemple também quantas famílias, crianças e até idosos vivendo como animais debaixo de viadutos, praças e muitos até aproveitando o lixo para sua alimentação. Quantas famílias são abandonadas por um pai irresponsável, por uma mãe irresponsável. Observem quantos jovens estão sendo influenciados pelas drogas, pelas bebidas alcoólicas, pelo crime organizado e por tantas outras coisas. Estão se destruindo. Veja quanta violência dentro do lar. Mulheres espancadas, filhos matando pai, pai matando filhos. Pessoas assassinando crianças, próprios pais assassinando crianças recém-nascidas. Nós vimos um caso aqui bem próximo de nós, aqui em João Pessoa. Veja também os governos. Isso aqui eu quero falar de uma forma geral, de quem poderia se esperar alguma coisa boa, algo a nosso favor, e nós podemos ver mergulhados em toda corrupção, roubo, engano, mentira, onde poderiam estar administrando para o benefício de toda a população. É como as Escrituras dizem: multiplicou-se a iniquidade vai multiplicar
enquanto Jesus não voltar. O intento do coração do homem é mau. Tantas outras coisas têm assolado a humanidade, que tem trazido dores e gemidos para toda a população. E podemos ver, por que não falar de catástrofes, terremotos, furacões, enchentes, maremotos, tsunamis, atentados terroristas, pragas, epidemias e tantas outras coisas. A criação de Deus, planejada e criada para ser um lindo jardim, entrou em colapso, entrou no seu limite. E conforme aqui diz Paulo, ela já não tem nem palavras para expressar o que ela está sentindo, apenas continua gemendo. E por que, amados, toda a criação está gemendo? A resposta está aí no próprio texto do capítulo 8 de Romanos, versículo 20, que diz assim: porque a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. De acordo com o texto e com a palavra de Deus, amados, Adão deveria cuidar da terra, cooperar com ela, para ter o sustento a partir dela. Mas, como está escrito lá em Gênesis 3:17, Adão caiu em pecado e arrastou com ele toda a criação. E Deus disse para Adão: Adão, maldita é a terra por sua causa, Adão. Aqui, amados, nós podemos ver o que é o pecado, o que ele traz de prejuízo para a vida do ser humano, mostrando que o pecado, embora alguns dizem que tragam satisfação ou prazer, ele não satisfaz ninguém, ele engana a todo ser humano. O pecado, ele cria ilusões, dá prazeres momentâneos, mas sujeita ao homem a viver uma vida de sofrimento e uma vida de miséria. Pois por causa do pecado de Adão, a criação vive prisioneira no cativeiro da corrupção. A criação, como diz Paulo aqui, não pode redimir-se por si mesma. A terra, os animais, os seres humanos estão gemendo neste cativeiro. E aqui neste primeiro ponto, amados, onde é que eu quero chegar? É para que nós possamos ter um pouco de noção. Amados, os sinais de fraqueza e morte estão presentes em toda a criação. A queda dos nossos primeiros pais não atingiu apenas a raça humana, mas toda a criação, seja racional, seja irracional. A terra e os animais, os seres humanos caindo, vivem gemendo, pois assim é o que diz a palavra de Deus. E nós, como seres humanos, somos seres mortais em cuja natureza os sintomas de morte é apresentado a mim e a você a cada dia.
Cada dia que estamos vivendo, a morte está nos chamando. Paulo é enfático. Diz que não é apenas parte da criação, mas toda a criação geme e suporta angústias até agora. Alguém já disse que a criação, comentando esse texto, é como que toda a criação está com suas entranhas toda enferma. Geme e se angustia. E eu lembrando aqui que desde o nosso nascimento há uma coisa interessante. Nós nascemos chorando e vamos morrer gemendo. Irmãos, as angústias da criação são um juízo divino ao pecado do homem. A terra foi amaldiçoada e passou a produzir, como diz em Gênesis, cardos e abrolhos. A sujeição da criação é imposta por Deus. Não foi o homem, não foi o diabo que impôs à criação a sentença de sujeição à vaidade, mas o próprio Deus, como juiz, sentenciou isso para todo o universo. Porque as pessoas hoje, tudo que acontece neste mundo atribuem ao diabo, Não, irmãos. O mundo geme, sofre por causa de um pecado do nosso pai chamado Adão. Ele era o nosso representante legal diante de Deus. Ele não cumpriu o seu dever para com Deus, para com o seu Criador, para com o nosso Criador. Por isso, só Deus pode redimir a criação do cativeiro da corrupção. Ele sentenciou e só Ele é que pode redimir o cativeiro da corrupção pelo qual toda a criação está sujeita. E podemos entender aqui, amados, que como certo comentarista bíblico diz o seguinte: a criação vive como aquela pessoa que está nas pontas dos pés, esticando o pescoço, olhando para esse futuro que virá, trazendo em suas asas a restauração de todas as coisas. É o que a criação de Deus mais espera. Está nessa expectativa, como o comentarista bíblico já falou. É como que está nas pontas dos pés, olhando para o futuro. Venha! Eu estou esperando, eu estou gemendo, eu já não suporto mais, eu quero ser redimida. Mas só Deus é que tem o poder de redimir a criação do cativeiro pelo qual ela foi posta. Podemos ver aqui, amados, este primeiro gemido. E vamos compreender mais agora a partir do segundo gemido. É o gemido dos filhos de Deus, da igreja de Deus aqui na terra. Versículo 23 ao versículo 25. Que diz assim: E não somente ela, ou seja, se referindo à criação, mas também nós, vejam só, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como espera?
Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Paulo aqui, amados, ele faz questão de dizer que nós também, que somos filhos de Deus, que temos as primícias do Espírito Santo, igualmente gememos em nosso íntimo. Quando nós olhamos para o cenário mundial, há um gemido no coração do homem sem Deus, mas há também um gemido no coração dos filhos de Deus. O gemido no coração do homem sem Deus é de desespero. Mas o gemido nos filhos de Deus não é de desespero, não é de pânico, mas um gemido de esperança em meio ao sofrimento. Segundo aqui a palavra de Paulo, esta palavra aqui, que ele fala aqui no versículo 24 e no versículo 25, a nossa esperança como filhos e filhas de Deus está relacionada à redenção do nosso corpo, à nossa completa salvação em Cristo Jesus. Eu pergunto, você que é um filho e uma filha de Deus, você está gemendo e tem essa esperança? Eu sei que, como ser humano, nós gememos por ver, sofremos por tantas coisas que nós vamos sofrer ainda como seres humanos. Mas eu pergunto, como filhos e filhas de Deus, nós estamos sofrendo, desejando um dia nós estarmos ou sermos revestidos deste corpo de humilhação para um corpo semelhante ao de Cristo Jesus. É isto que Paulo aqui quer trazer, ou traz para nós como filhos de Deus. Embora gemendo, mesmo como seres humanos, mas o gemido que Paulo aqui apresenta é o gemido na expectativa, na esperança de um dia nós formos redimidos de uma vez para todos sempre. Recebermos o nosso novo corpo, a redenção do nosso corpo. Por isso, amados, vejam uma coisa interessante. Paulo diz aqui, por quê? Na esperança somos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois, o que alguém vê, como espera? Mostrando que não é esse gemido aqui que o mundo está. O mundo está gemendo. Os homens sem Cristo estão desesperados, porque não sabem, não têm esperança nenhuma depois da sua morte. Mas nós, como filhos de Deus, temos essa esperança. Nós não estamos vendo, mas temos essa certeza que será concluída, pois o próprio Deus nos garante em sua palavra. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Paulo, amados, nos mostra lá em 1 Coríntios 15, 19, quando ele está tratando acerca da ressurreição de Jesus Cristo, ele diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens, mostrando-nos que o quê? Os crentes, os filhos de Deus que estão aqui neste mundo, já foram ressuscitados espiritualmente, já receberam um novo nascimento, mas ainda falta a ressurreição dos seus corpos, que será na vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, amados, nós como cristãos, nós temos que ter essa consciência, não esperarmos nossa vida cristã apenas nas coisas deste mundo.
Se esperarmos aqui os benefícios de Cristo apenas para com este mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens, porque o nosso lugar, amados, a nossa morada permanente não será aqui na terra. Haverá novos céus e nova terra, onde habitará a justiça. Estaremos para sempre com o Senhor, com os nossos corpos incorruptíveis. O corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Abra um texto aí interessante. Não desmarquem aí, Romanos. Filipenses. Capítulo 4. Veja o que é que Paulo vai dizer. A carta aos Filipenses é uma carta chamada a carta da alegria. Paulo, mesmo na prisão, ele escreve essa carta, transmite aos cristãos de Filipos que eles continuem alegres. É tanto que no capítulo 4 aqui, ele vai dizer, no versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E no capítulo 3 de Filipenses, versículo 20 e 21, veja o que é que Paulo diz. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Preste atenção, viu? O qual transformará o nosso corpo de quê? De humilhação para ser igual ao quê? Ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. E o versículo 1 do capítulo 4 é o que diz. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa. Sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Os gemidos dos filhos de Deus é um gemido de esperança, de que um dia eles serão transformados e receberão um corpo de glória semelhante ao do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, será que você está nessa expectativa? Você geme, você anseia por isso? Por isso que eu falo, amados, o cristão deve viver neste mundo, mas com a mente lá no alto. Não limitarmos a nossa vida cristã apenas aqui neste mundo. Deus sabe porque eu e você estamos aqui neste mundo, porque Ele não nos chamou para a glória. Temos uma missão a cumprir, mas nunca perdemos esse foco. A minha morada, a minha pátria está nos céus, onde habita a justiça. Eu vou me encontrar com o meu Senhor, Ele vai me buscar. Se Ele me chamar pela morte, eu vou estar para sempre com o Senhor. Mas enquanto Ele não me chamar, eu vou estar esperando ardentemente, desejosamente, para que esse grande dia aconteça na minha vida. Então, amados, nós, amados, como igreja, os gemidos da igreja não são aquilo que se vê, mas deve ser o anelo daquilo que não se vê. Por quê, pastor? Os filhos de Deus que somos nós, já fomos salvos da condenação do pecado. Já fomos o quê? Justificados. Estão sendo salvos do poder do pecado.
estão sendo santificados e ainda serão salvos da presença do poder do pecado em suas vidas. Isso se chama glorificação. Só ficaremos livres da presença do pecado quando formos glorificados. Justificados nós já fomos. Ficamos livres da condenação do pecado. Estamos sendo salvos do poder do pecado. Deus está nos santificando por intermédio da sua palavra. Por isso que a palavra de Deus diz: sem santificação ninguém verá o Senhor. Só vai ver o Senhor aqueles que estão vivendo uma intensa vida de santificação. Assim diz o Senhor. Não queira enganar ninguém. Os salvos, os remidos, eles estão sendo santificados diariamente por Deus, por intermédio da sua palavra. Pois o próprio Jesus Cristo orou, e a oração de Jesus, ela é eficaz, e Deus a ouvirá, porque Jesus ora segundo a vontade de Deus, pois Ele é o próprio Deus. Ele lá em João 17:17, Ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Irmãos, recebemos o Espírito Santo como selo, e garantia que nós temos é de recebermos a posse final e definitiva, mas ainda aguardamos pacientemente o que não vemos. Os filhos de Deus não gemem com medo da morte, gemem pela ardente expectativa da ressurreição dos seus corpos. Eles não gemem por aquilo que são, mas aquilo porque eles estão desejando a ser um dia conforme a palavra de Deus. Não gemem pela fraqueza do corpo terreno, mas estão anelando pelo revestimento do corpo de glória que um dia receberão quando Jesus vier buscar a sua igreja. Portanto, amados, isso é algo que nos ensina cada vez mais a vivermos uma vida de santificação diante do nosso Deus. E agora vem o último gemido, o gemido do Espírito Santo. Veja o que é que diz aí, versículo 26 e o versículo 27, de Romanos capítulo 8. Que diz assim: também o Espírito Santo, está com letra maiúscula aqui, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com quê? Com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, preste atenção, viu? É que Ele intercede pelos santos. Em terceiro lugar, o gemido do Espírito Santo. Amados, Paulo vai concluir aqui o seu argumento que começou aqui no versículo 18, dizendo que não só a criação está gemendo, não apenas a igreja está gemendo, mas o Espírito Santo que habita em nós intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o que é que nós podemos entender aqui? Irmãos, isso significa que há gemidos na terra, mas também há gemidos lá no céu.
Todos nós sabemos que é por meio de uma vida de oração, de intimidade com Deus, que podemos vencer, sermos fortalecidos em nossas lutas, enquanto estivermos deste lado aqui da eternidade no tempo presente. A Bíblia é bem clara. Precisamos orar, vigiar, para que não caiamos em tentação. Jesus ensinou isso. Mas há momentos em nossas vidas, amados, que não conseguimos orar, em que as palavras, elas não fluem, só conseguimos gemer e chorar. Aí entra a ação do Espírito Santo. O gemido sabe, ou melhor, o Espírito Santo sabe que habita em nós. Ele sabe o que passa em nossas vidas. E aí ele vai e intercede por nós, os santos. Preste atenção, amados. A intercessão do Espírito Santo não é pelo mundo, é pelos santos. Por mim e por você, que fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Amados, isso é que é amor. Por isso que Deus nas Escrituras, Ele se mostra como um Deus salvador. A boa obra que Ele começou em mim e você, Ele vai concluir. Deus não faz as coisas pela metade. Deus, quando Ele faz, a sua ação é completa, progressiva. Você já teve momentos que você teve tanta angústia, uma dor profunda, que você não tem nem palavras para orar, para explicar para o irmão, para explicar para o pastor o que você está sentindo? Mas saiba que você, que é um filho e uma filha de Deus, o Espírito Santo sabe que Ele é o único que sonda as mentes e os corações. E que segundo a vontade de Deus Ele intercede por nós que somos os santos, os separados deste mundo, para vivermos para a glória de Deus. Como crentes amados, nós temos a assistência do Espírito Santo no tempo presente. Nós somos mais que vencedores, conforme diz as Escrituras, não porque nós somos fortes. A verdade é que a palavra de Deus mostra que nós somos o quê? Fracos, nós temos fraquezas. Olha o que é que diz aí no versículo 26. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em quê? Porque nós somos fortes, é? Em nossa fraqueza. Nós somos fracos. Nós temos fraquezas. Aquele que é cristão, que acha que não tem fraquezas, ele não entendeu ainda, não conheceu verdadeiramente quem ele é. E o que verdadeiramente Deus mostra quem Ele é na sua palavra. Todos nós, amados, por mais consagrados que sejamos, nós temos fraquezas. Nós somos fracos, nós somos limitados, nós somos contingentes. Sabe por quê? Temos fraquezas físicas, temos fraquezas emocionais e temos fraquezas espirituais. Só se você é diferente de qualquer ser humano. Você crê que você tem fraqueza física? Você se acha forte demais? Você acha que nunca vai adoecer? Você acha que é forte o suficiente emocionalmente?
Há muitas coisas, amados, que emocionalmente nós não temos o controle. Nós temos fraquezas. E temos fraquezas também espirituais. Por isso que o Espírito Santo vem e nos assiste em nossas fraquezas. Você quer ver como nós somos fracos emocionalmente, espiritualmente e fisicamente? Vou dar um exemplo aqui bem claro. O tempo, ele vai esculpindo o nosso rosto. Vai deixando, a idade vai chegando, as nossas pernas não têm mais o mesmo vigor. Nossos joelhos não são mais os mesmos como na nossa juventude. Aquele homem, aquela mulher que tinha força, tinha vigor nos braços para fazer todo e qualquer tipo de serviço, não tem mais. A vista começa a ficar embaçada. Aí vem o óculos, ó. Temos limitações físicas, nós somos fracos. Nossas fraquezas, amados, nos esmagam. Tropeçamos nos erros e às vezes tropeçamos de novo nos mesmos erros. Às vezes incorremos as mesmas falhas. Às vezes caímos nas mesmas armadilhas do inimigo que coloca em nossa frente. Ou só se você é mais forte do que o apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo diz: o bem que queremos praticar, não praticamos. Mas o mal que nós não devemos praticar, nós praticamos. Fraqueza é o quê? Espiritual. E aqueles desejos secretos que existem lá dentro de nós, que só Deus sabe. Nossos pensamentos íntimos revelam a mim e a você o quanto o pecado nos atingiu por completo. Quem nunca teve aqui um pensamento impuro, mesmo como cristão? Quem não já teve um sonho que você, depois que você acorda, você ficou até com vergonha de você mesmo? Fraqueza física, emocional e espiritual. A verdade é, mesmo como cristãos, continuamos fracos, frágeis e precisamos da assistência do alto para nos socorrer. Mas onde é que eu quero chegar? Mas, segundo Paulo aqui, o Espírito, mesmo sabendo que nós temos essas fraquezas, ele não nos escorraça por causa das nossas fraquezas. O Espírito Santo não nos joga fora, não nos deixa entregue à própria sorte. Quando sentimos cansados, ele vem e nos conforta. Quando estamos desanimados, ele vem, reaviva em nós a chama ardente do Evangelho. Quando nós pecamos, confessamos ao nosso Deus, nos arrependemos e voltamos, porque Ele é rico em perdoar, e o Espírito Santo, Ele faz em nós uma nova criatura, vai nos renovando espiritualmente, dia após dia, até ser dia perfeito, de glória em glória, de fé em fé. Irmãos, que bendita esperança a de termos o Espírito Santo, Deus onipotente, assistindo-nos em nossas fraquezas. Aquele que embelezou os céus e a terra, e por seu poder criador,
espalha vida em todo o universo, é o mesmo que nos assiste em nossas fraquezas. Você já parou para pensar o quanto nós somos enriquecidos por Deus? Não com os tesouros da terra. Você quer uma riqueza maior, a graça de Deus, salvadora sobre a sua vida. O Espírito Santo, como eu falei, aquele que embelezou os céus, que criou os céus e a terra, que dá vida a tudo e a todos, habita dentro de nós, e este mesmo Espírito geme diante de Deus por mim e por você, vendo as nossas fraquezas. Isso é maravilhoso. Aí você pode dizer: glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo sonda o nosso ser e intercede por nós segundo a vontade de Deus, nós os seus santos. Então, amados, eu vou concluir com as seguintes palavras. Nessa sinfonia de gemidos, os 3 gemidos, da criação, dos santos e do Espírito Santo, não há desespero da nossa parte, nós que somos filhos de Deus. Há uma grande expectativa do retorno do Senhor Jesus Cristo, e com Ele a nossa gloriosa redenção acontecerá. E Deus vai limpar o nosso planeta. Vai ter novos céus e nova terra. Só Ele tem este poder para fazer isto. O pecado e o sofrimento que existe hoje já não existirá. Está lá em Apocalipse. Por isso, amados, fica aqui este versículo 18 aqui, de Romanos 8, para as nossas vidas. Porque para mim, tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Nada, amados. Paulo diz, ele tinha essa convicção, que os sofrimentos, seja eles quais forem, do tempo presente que estamos vivendo, não podem ser comparados com a glória que há de ser revelado em nós. Deus vai mostrar naquele grande dia e concretizar, e para sempre receberemos a glorificação da parte de Deus. Estaremos com Cristo, glorificando para todo o sempre. Quando receberemos um novo corpo, onde habita justiça, um corpo que não vai ter mais doença, nem dor. Não vamos gemer mais, mas apenas, diz as Escrituras, como está lá em Apocalipse, mas antes o serviremos para todo o sempre. Então, amados, que nós sejamos boca de Deus hoje, para que o mundo, aqueles que estão no mundo, gemendo, desesperados, conheça esse maravilhoso Deus através da mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus, para que todo aquele que nele crê não venha perecer, mas tenha a vida eterna. Então, amados, é esta mensagem que eu trouxe para as nossas vidas nesta manhã, e que nossos corações possa ser cada vez mais agraciado por Deus para continuarmos a nossa caminhada cristã e para a glória do nosso Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.